Corre no momento um processo na Câmara dos Deputados para ver se a denúncia apresentada pelo Procurador-Geral da República teria condições de ser aprovada pela Câmara, com que nós teríamos o afastamento do Presidente da República e o retorno do processo ao Supremo Tribunal Federal. Creio que é importante que nós conheçamos o que diz a Constituição e que me parece que a competência nessa matéria não seria do Supremo. Por quê? Porque declara o artigo 85 da Constituição que nos crimes de responsabilidade o poder competente para julgar o Presidente da República é o Senado Federal. A Câmara é apenas um juízo de admissibilidade. Tem que começar o processo pela Câmara. E a Câmara destina para o Supremo sempre que há delitos comuns e crimes de responsabilidade para o Senado. O que diz o Procurador-Geral da República? Que teria cometido o Presidente da República corrupção passiva. Aliás, uma corrupção estranha, porque quem delatou este cidadão está livre, apesar de ter confessado o cometimento, a prática de mais de 200 crimes e ter ficado milionário graças ao crime. E vai usufruir a fortuna que adquiriu graças às propinas que, segundo ele, foram dadas para 1.800 e poucos políticos. Mas considerou que, apesar de não ter havido prova material que o presidente ter recebido qualquer valor, apenas ilações de um deputado que teria recebido essa importância e teria devolvido, mas na conta do presidente da República não há um centavo, ele estaria sendo acusado de corrupção passiva. E é evidente que esse processo terá que ser examinado de admissibilidade pela Câmara. Mas corrupção passiva é delito comum? Corrupção passiva é um crime, como, por exemplo, um assassinato, um roubo? Eu entendo que não. Corrupção passiva é um crime de improbidade administrativa. Corrupção passiva, pela Constituição, violenta a probidade da administração. E o que diz a lei da improbidade da administração? Diz no artigo 9º que é crime de improbidade administrativa receber para si ou para outrem dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tem interesse direto ou indireto que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente. Corrupção passiva. É isto que é a lei de improbidade administrativa. E o que diz a Constituição, no artigo 86? Admitida a acusação contra o Presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, por infração penal comum, ou perante o Senado Federal, nos crimes de responsabilidade. Ora, o artigo 85 da Constituição declara que a responsabilidade, os crimes de responsabilidade, entre eles, no inciso 5, está a probidade da administração. Se violentar a probidade da administração, fizer um ato de improbidade administrativa, o Senado é competente. Então, me parece que o Procurador-Geral da República é a autoridade que não terá, se a Câmara admitir, a competência de continuar a ação. Quem terá a competência de continuar a ação contra o presidente será o Senado Federal. Porque o crime é de improbidade administrativa. Na lei de improbidade administrativa 8.429 de 92, o artigo 9º, inciso 1º, declara que a corrupção passiva é crime de improbidade administrativa. O Supremo é competente em crimes comuns. Por exemplo, se o presidente matasse alguém, seria o Supremo examinar.
mas nos crimes de improbidade administrativa e de responsabilidade, o Senado é competente. Isso tem a impressão que é fundamental que o Procurador-Geral da República, que, enfim, eu entendo por ser Procurador-Geral da República, deve conhecer a Constituição, que os 11 ministros do Supremo, esses eu conheço bem e sei que são grandes conhecedores da Constituição, devem interpretar a Constituição como ela está escrita. É bem verdade que nos últimos tempos nós temos diversos dispositivos da Constituição desconhecidos tanto pelo Supremo quanto pelo Ministério Público, o que representa, na verdade, que poderá, evidentemente, tanto o Ministério Público quanto o Supremo, mais um dispositivo da Constituição ser ignorado para que continue, se for admitida contra o Presidente da República, o processo no Supremo e não no Senado. Mas como um velho e modesto professor de Direito Constitucional, que leciono o direito desde 1960, advogo desde 1957, que escrevi os comentários à Constituição, professor Celso Bastos, em 12.000 páginas e 15 volumes, eu entendo que o que diz a Constituição não é o que o Procurador-Geral da República apresentou. O que diz a Constituição não é que cabe ao Supremo Tribunal Federal, em termos de responsabilidade, ser o tribunal competente para julgar o Presidente da República. Mas o tribunal competente para julgar em crimes de responsabilidade é o Senado Federal. Gostaria que o povo brasileiro, que ultimamente tem sido, eu diria, pressionado pelos mais variados movimentos e informações, as mais díspares, as mais distintas, as mais diversas possíveis, sobre o que está ocorrendo neste momento no Brasil, estando em parte desorientado, e valeria a pena ler o que está na Lei 8.429 e o que está escrito nos 2 artigos da responsabilidade do presidente, os 85 e 86 da Constituição Federal. Esta é a minha interpretação de modestíssimo professor de província.